Olá, minha amiga da costura, tudo bem com você? Gilmara Nascimento aqui para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que foi que me impediu de ganhar dinheiro quando eu estava começando na costura, né? Algo que me travava, que me deixava paralisada e eu não conseguia pegar encomendas, não conseguia fazer nenhum trabalho, porque eu tinha uma crença. Então, eu achava que eu só podia começar a trabalhar, começar a costurar para fora se eu tivesse um overlock. Gente, eu só tinha uma máquina daquela pretinha que não faz nem zigue-zague. E eu achava que eu não conseguia fazer nada com aquela máquina, que não era possível trabalhar com aquela máquina, né? Só que eu tô aqui para falar para vocês o que não me falaram lá no início. Você não precisa de uma máquina overlock para começar a trabalhar, tá certo? Então, lá no início eu tinha muita dificuldade. Eu achava que se eu não conseguisse comprar meu overlock, que não teria como eu trabalhar. Eu tinha vontade de trabalhar, eu precisava trabalhar. As pessoas me procuravam, me pediam para me fazer coisas para elas e eu simplesmente recusava porque eu não tinha um overlock. Depois eu comecei a pesquisar, a buscar formas de fazer as coisas sem ter overlock, até porque eu não tinha condição de comprar, não fazia ideia de quando eu poderia ter uma, então eu tinha que começar de alguma forma. Aí eu fui buscar, né, pesquisar, procurar vídeos. E naquela época, 10 anos atrás, não tinha quase nada. Tinha algumas coisas assim muito superficiais que quando eu tentava colocar em prática não dava certo, porque não era uma coisa assim bem explicada, porque para quem está começando, né, que não entende nada, não entende nem a linguagem, né, que tem algumas linguagens dentro da costura que quem não costura não entende. Então, tem que ser muito bem explicadinho, tintim por tintim, para um iniciante aprender. E eu não encontrei nada assim, bem explicado, mas eu tentava, tá? Eu assistia um vídeo e tentava colocar em prática. E às vezes não, né? Muitas vezes dava errado e eu fazia de novo, eu ficava ali estudando, tentando entender onde foi que eu errei e descobrir, né, a forma certa de fazer. Teve uma época que eu até peguei uma encomenda de uma pessoa próxima. Eu lembro que era uma saia com babado peplum. E o babadinho, o peplum, né, vocês sabem que é cortado no viés e para fazer a bainha é um pouquinho complicado para quem está começando, né? E eu tive tanta dificuldade de fazer essa bainha. E hoje, olhando para trás, assim, eu penso, nossa, era só eu fazer uma bainha de lenço e ia ficar um chuchuzinho aquela saia. Mas eu não sabia. Eu não sabia, eu fiz um acabamento horroroso. Eu fiquei muito triste com aquele acabamento, né? Eu entreguei assim mesmo para a pessoa, porque foi o que eu consegui fazer, foi o que eu sabia, mas enfim, eu fiquei triste porque eu sabia que não estava legal. E aí eu continuei estudando e buscando formas. Ah, e também, só para contextualizar aqui, eu nunca vi essa pessoa usando essa saia, tá, gente? Ai, meu Deus, que vergonha. Ela falou que a saia ficou um pouco apertada e que ela não usou. Mas enfim, nunca vi ela usando essa saia. Não sei se foi por conta do acabamento, mas eu prometi para mim mesmo que eu não iria mais fazer aquele tipo de acabamento, que eu ia aprender de qualquer jeito a fazer um acabamento bem feito. E aí eu me dediquei muito mesmo. E quando eu aprendi a fazer um acabamento bom, sabe, que de você olhar assim para dentro da peça e sentir aquele prazer de ver que a peça tá tão linda por dentro quanto por fora, que dá para usar até pelo avesso se quiser, eu me apaixonei por essa forma, sabe, de costurar. O acabamento bem feito, a costura limpa, sem nada aparecendo,
assim. Aí depois que eu consegui comprar meu overlock, eu comecei a usar assim, mas eu não gostava muito. Não gostava muito da costura do overlock, eu achava meio esquisita, porque eu já estava acostumada a fazer as costuras embutidas, né? Costura francesa.